Hoje eu recebo Sheila Albuquerque, a CEO da Solubio, e vamos conversar um pouquinho sobre a Sheila, sobre o trabalho que é desempenhado. Sheila, boa tarde, muito prazer em tê-la aqui. Estou aqui encantada. Muito obrigada por me receber aqui, boa tarde a todos os telespectadores. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Já fomos comer jabuticaba. Nossa, que delícia! Maravilhosa! A moça é uma simplicidade tremenda. Quase que vamos pegar no pé. Exato. Se acabar aquela bacia, a gente vai lá pegar mais um pouquinho. Então tá. Quem é a Sheila? Natural de onde? Sou nascida em São Paulo, capital, mas minha família é toda de Minas Gerais. Então, sempre passei as férias escolares em Minas. Meu pai era de Divinópolis, minha mãe de uma cidade de garimpo chamada São José da Safira, que poucas pessoas conhecem. Tem que falar que é perto de Governador Valadares, para as pessoas saberem. Ter um ponto de referência. Exatamente, mas eu sou paulistana, morei a vida toda em Barueri, que é uma cidade da Grande São Paulo. Sou formada em administração de empresas, com MBA em administração também, algumas especializações no agronegócio. Trabalho no agronegócio desde que eu tinha 14 anos de idade. Como é que foi esse trabalho? Como é que você entrou no agro? Comecei como jovem aprendiz. Que bacana. Eu tive muita sorte na minha cidade, que era em Alphaville na época, né, Barueri, uma empresa chamada Homen Haas, que depois foi adquirida pela Dow. Uhum. É a empresa, inclusive, que descobriu o Mancozeb. Porque muita gente acha que o Mancozeb é um produto relativamente novo. Não, ele tem muitos anos de idade. Foi um dos primeiros fungicidas descobertos. Tem mais. Enfim, e foi a Homen Haas, essa empresa que descobriu o Mancozeb, o Oxiflorfen, produtos que ainda estão no mercado até hoje, né? E então eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz lá e me apaixonei pelo agro, nunca mais saí. Que bom. E essa saída, você teve esse contato com o agro fora de São Paulo, dentro dessa carreira ali? Sim, metade, né, da minha carreira, uma boa parte da minha carreira, como eu me formei em administração, foi em cadeia de suprimento, que a gente fala, né? Foi em supply chain, trabalhando a área de operações, de planejamento, de serviços ao cliente. E de um determinado momento, eu comecei a gostar muito da estratégia da empresa. Me interessei muito pelo marketing, pelo comercial, enfim. E fui fazendo uma transição de carreira mais para a área de negócio, mais para o comercial, saindo mais do back-office, né? Uhum. E indo mais para o front office. Então, há muito tempo que eu tenho esse contato, diria, dos 32 anos de carreira que eu tenho, há 20 anos eu tenho essas posições, né, vim desempenhando posições que exigiam que eu tivesse esse conhecimento. Trabalhei muitos anos, 12 anos, exclusivamente cuidando do sul do país, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, com as cooperativas, com a distribuição, principalmente me aprofundando nos temas daquela região, que é uma região com um módulo rural menor, com outras necessidades diferentes do Cerrado. Quando a Dow e a Corteva se uniram, eu assumi também o Paraguai, e aí eu cuidava do Paraguai como o país inteiro, né? Então é muito bacana, porque 70% dos produtores do Paraguai ou são brasileiros ou são brasiguaios, né? Como eles falam, né? Já são filhos de brasileiros que estão lá, então é uma agricultura muito pujante também, muito legal. E depois que eu decidi sair da Corteva, né? Que já era a Corteva, fiquei pouco mais de 3 anos depois que teve a fusão e fui para o AgroGalaxy. Aí eu fui conhecer mais do país inteiro. Então, assim, eu amo estar no campo, porque eu acho que é lá que a vida acontece. Não adianta a gente achar que nós vamos entender o campo em algum escritório na Faria Lima ou em algum escritório em São Paulo, porque não entende. Se não sujar o pé no barro, se não entrar ali, entender, ouvir o agricultor, a realidade dele, a gente corre um risco muito grande de desenvolver produtos, ofertas, campanhas que não conversam com a realidade do agricultor. Então, assim, conheço
um pouco mais do sul, porque eu fiquei muito tempo atendendo aquela região como diretora comercial e depois como vice-presidente comercial daquela região. E agora na Solo Bio, ainda mais, porque o cliente da Solo Bio normalmente é um cliente de grande porte, grande e médio porte, né? Então, tendo essa oportunidade agora de conhecer mais profundamente clientes como a SLC, uma Brasil Agro, uma Adecoagro. E eu não acredito numa liderança que não entende muito bem as dores do seu cliente. E nesse conhecer, dá para ver também como que esse produtor atua em preservação ambiental, no trato com seus colaboradores, porque a gente ainda trabalha muito para tirar aquele rótulo de que o produtor é um explorador, que o produtor é o bicho mau. Olha, tem muita conversa para fazer com a cidade, né? Tem. Muita conversa. Acho que a gente precisa descobrir a linguagem que a cidade entende para que a gente possa fazer essa interlocução. Eu tive na semana passada num evento do Sistema B, né, que conhece, né, do sustentabilidade, sim, e ele com várias empresas, estava Natura, enfim. E eu tive a oportunidade de falar um pouquinho, né? Eu falei, gente, a gente tem que se orgulhar do agro brasileiro. Nós estamos aqui alimentando 800 milhões de pessoas todo dia. Como que a gente não abraça isso com orgulho? Em todo setor, sempre tem as pessoas ruins. Isso em qualquer setor. Eu até costumo dizer assim, o produtor, aquele que se diz produtor e está lá fazendo picaretagem, é um bandido que tem que ser extirpado. Exatamente, é crime, é criminoso. Você fala assim, ele é um criminoso que tem que ser punido com as leis que nós temos aí para serem aplicadas. Você fala assim, puxa, esse desmatamento na Amazônia, hoje não é para desmatar a Amazônia, está proibido. É crime, não é o produtor. Não é o produtor. Não é o produtor. Aí do você bem. vai ver, tem um madeireiro ilegal. Tudo é ilegal, né? Porque você já está desmatando. Crime organizado. Crime organizado que está tomando conta animais, lá com tráfico de drogas, tráfico de animais. Armas. Tudo passa por ali. Exato. Porque é uma área muito extensa, dificílimo de controlar. De controlar e de fiscalizar. E aí, eles ainda pegam os nativos, os ribeirinhos que tem por ali, aliciam para Exato. o crime. Que esse é um tema que a gente tem que ficar no nosso radar também, que são pessoas que têm uma renda baixíssima, têm dificuldade de sobreviver. Então, são pessoas que estão ali presas às margens, né, da sociedade, no sentido de ter uma garantia social mínima de sobrevivência. Então, assim, tem muito tema para a gente se aprofundar lá, mas assim, essa conversa com a cidade, ela precisa de interlocutores mais capazes de falar a língua da cidade. Porque eu acho que se a gente se comunicar direito, o Brasil vai entender a maravilha que é feita aqui. Ninguém preserva tanto quanto o produtor brasileiro. Me fala, qual é o tamanho da área de preservação nas áreas agrícolas, nos Estados Unidos, na Europa? A gente tem a Europa querendo que nós preservamos. Agora vamos pedir para ela devolve as áreas. Apresentar para nós o método que eles fizeram, que deu certo. Faz o reflorestamento lá, queridos. Pega todo 20% da área de todo mundo. Então, assim... Para quem tem 0,3? E assim, a gente trabalhando nos bioinsumos, é impressionante a vontade do agricultor de investir em sustentabilidade, de preservar o solo. Gente, a riqueza do agricultor é o solo, é isso que ele vai deixar para os filhos dele. Você acha que em sã consciência algum agricultor vai trabalhar para destruir aquilo que é o maior patrimônio dele, que é o solo? Você acha que o produtor, pelo amor de Deus, foi algum produtor que colocou fogo nisso, gente? É o maior patrimônio da vida dele, aquilo lá. Quanto tempo agora e quanto dinheiro ele vai ter que investir para restaurar esses solos que foram queimados? Então, assim, tem o menor cabimento. Se você conhecer um pouquinho do agro, vem aqui, faz só uma semaninha conhecendo fazendas, que a gente vai ver que vários argumentos que são usados contra os agricultores não têm o menor cabimento. Inclusive, eu já fiz convite e me deram respostas negativas, né, desses artistas, influencers. Inclusive, certa vez foi o Márcio Garcia, que eu falei que eu tinha ficado muito decepcionada dele ter lido aquele TP com aquelas asneiras.
Aí ele pegou e me respondeu que não, é convicção dele. Falei, piorou, porque eu ainda acreditava que você tinha ido numa coisa sem sentido. Agora, você dizer para mim que é conhecimento seu, que você é convicto desta forma, piorou muito mais. Porque era falando da pecuária ainda. Como falta diálogo, né? Não quer ouvir. E assim, vamos conversar, coloque os seus pontos de vista, traga ciência, né? Traga dados científicos, vamos conversar com base em dados, em ciência, em informação de verdade. Ouvir dizer não vale. Eu acho que, infelizmente, assim, tem muitas vantagens das redes sociais, enfim, você se conecta ao mundo, está sabendo o que está acontecendo, mas tem algumas desvantagens também, que esses senhores de tudo que sabem nada. Então, assim, todo mundo quer opinar sobre aquilo, mas ninguém se aprofunda. Então, assim, eu gosto muito do americano, porque o americano, se ele não conhece do assunto, ele não opina, normalmente. Então, você vai falar assim, com o médico, que ele é especializado no coração, você vai fazer uma pergunta para ele do rim. Ele fala, você vai ter que falar com um amigo meu que vai ter que falar com um especialista em rim. Eu sei do coração. Então, normalmente, um americano estudado te responde assim. Aqui no Brasil, não, a gente quer falar de tudo. Quer falar de tudo, sobre tudo. É muito cultural. Quem muito sabe, nada entende. Nada entende. Então, assim, eu acho que tem que existir um respeito pela informação. Essa superficialidade, ela é muito danosa para a sociedade. Né? Porque, assim, normalmente, uma pessoa que discorda da gente, ela tem uns fundamentos, a gente precisa ouvir também. Uhum. Porque eu acho que essa polarização, a gente defende, mas também não é capaz de ouvir. Será que tem algum ponto realmente que eu preciso melhorar? Então, com certeza a gente precisa ouvir. Então, assim, também não adianta só devolver no mesmo nível, sem ouvir. Mas também o outro lado precisa chegar e entender. Então, acho que, assim, certamente a verdade mora no meio. Dentro do jornalismo, nós aprendemos, aqueles que realmente efetuam a atividade adequadamente, que tem um lado, o outro lado e a verdade. Uhum. Porque eu chego aqui e conto que você me deu um tapa na cara. Aí você chega e conta que eu dei um chute na sua canela. Uhum. Ninguém mentiu. Mas as duas omitiram. Só contaram a parte que interessava. Exatamente. Então a verdade está aqui. Está no meio. E se não tiver diálogo? Esse equilíbrio não chega nunca. Exatamente. E o diálogo com a intenção de se entender. Porque se o diálogo é com a intenção de provar que eu estava certo, também não vai funcionar. É com a intenção de entender e de equilíbrio, de pessoas educadas, de pessoas equilibradas. E de encontrar uma solução. Nosso país é um país tão lindo, tão rico. Assim, a gente tinha que estar num lugar muito melhor, uma situação muito melhor do que a gente está hoje, uma quantidade de pessoas que sofrem de insegurança alimentar dentro do maior produtor, de um dos maiores produtores de comida do mundo. É inaceitável. Temos um desperdício gigante, né? E esse desperdício, ele acontece desde o momento da colheita até lá, quando nós comemos a comida que nós tiramos do prato fora. E jogamos fora. Isso em casa, nos restaurantes e tudo. Sim. Temos regras muito rígidas para o reaproveitamento. Quando nós falamos de reaproveitamento, nós estamos falando da lavagem. Nós estamos falando da sobra do restaurante, que está direitinho, está limpinha, mas que não pode ser levada, porque qualquer lá onde doou. Se tiver uma contaminação. Se tiver uma contaminação, cai de volta para o restaurante. Então, assim, essas coisas têm que ser discutidas, têm que ser conversadas e a gente tem que encontrar soluções à luz da ciência. Porque o país tem tudo para ser um sucesso. Sheila, e desde o momento que você começou a botar o pé lá na lavoura, mudou muito essa visão para você? Eu botei o pé na lavoura muito cedo, né? Então, eu te diria que não deu tempo de desenvolver preconceitos. Olha. Então, eu já, vamos dizer assim, fui introduzida muito cedo no agro. E eu diria que as conversas vieram depois, né? Uhum. Então, acho que assim, vamos falar que eu fui muito neutra, assim. Eu consegui
enxergar como de fato é. Sem tanto filtro, como de fato é. Então isso é muito bom também. Olha, eu quero agradecer a sua participação conosco e pedir para que você, sempre que estiver por aqui, dá uma avisadinha para a gente fazer um bate-papo, é muito bom. Pode deixar. Vamos na próxima vez, vou contar as novidades de lançamento da Solo Bio. Ótimo, então fica aí. Isso, fica já um compromisso para a próxima. Um compromisso, tá bom? Obrigada. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu.